Olá, Sara. Tudo bem? Já estamos aqui. Tudo bem? Está Como tudo está? bem? Tudo bem? Estamos aqui já com algumas pessoas a entrar. Vai começar aqui a haver aqui este fluxo, digamos, de pessoas a entrar e a sair, mas acredito que vamos ter aqui uma conversa que vai ser muito útil para muitas das pessoas que vão estar aqui a ouvir-nos. E agradeço desde Espera. já a tua disponibilidade, não é? E em estar aqui a conversar connosco. Também queria ressalvar que vamos ter aqui a Cantar Belapse para dar aqui algum apoio em termos de dúvidas que possam surgir ao longo da nossa conversa e que não tínhamos oportunidade de dar aqui algum feedback. Mas, acima de tudo, vamos falar de proteção solar. Que fatores é que devemos ter em conta quando escolhemos o nosso protetor solar? E tu melhor que ninguém para falar connosco um pouco de. Um pouco? Fã número um da Pilar. Acho que é um tema que eu amo, portanto acho que Acho que vamos sim. divertir imenso. Nós também acabamos aqui por falar. Vamos falar de várias coisas, mas se calhar no início dar aqui algo que se calhar para muitas pessoas já ouviram falar ou têm interesse e sabem, mas para outras pode não ser, porque o sol tem benefícios e tem também o lado negativo, digamos, não é, da exposição solar. E se calhar começámos aqui por quais são os benefícios que o sol tem para a nossa pele, Sara? Então, assim, para a pele propriamente dita, poucos. Tem benefícios, obviamente, na nossa saúde mental, nós precisamos de sol e não é por acaso que muitas das vezes é necessário recorrer a suplementação em países que têm menos luz solar e suplementação tanto da famosa vitamina D, já vamos aí, como também pelas outras hormonas que são disputadas mesmo a sua produção pela luz solar. Portanto, o sol obviamente faz-nos sentir melhores, nós estamos no nosso humor, quando está um dia de sol, estamos mais alegres e sentimos com outra predisposição, não é? Obviamente tem uma influência naquilo que nós chamamos o nosso ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de estar acordados e dormir, portanto, é aquilo que está predeterminado em todos os animais, não só nos seres humanos. O sol tem um papel muito importante a esse nível. E depois também tem este papel importante em relação à vitamina D, como dizia, que é uma vitamina que nós precisamos dela para fixar o cálcio nos ossos, portanto, quando está reduzida, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças ósseas, e só é sintetizada pelo nosso corpo quando a pele está exposta ao sol. Atenção que não há nenhuma evidência ao dia de hoje, amanhã pode ser diferente, é esta a beleza da evidência científica, que nos diga que usar proteção solar para a síntese Portanto, ia de perguntar vitamina D, isso, isto ok? apesar de Portanto, ainda não estamos. Mas é mesmo isso, porque vem logo à cabeça as pessoas que dizem: Ah, mas se eu usar protetor solar sempre, a vitamina D, não é? Existe logo este mito, digamos, não é? exatamente, sim, 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 sim. Mas é muito importante reforçar isto, é que utilizar protetor solar, de facto, como disse, há evidência que nós temos neste momento, não há nada que nos diga que suspenda a produção de vitamina D. Tudo indica que a pele continua a ser capaz de produzir vitamina D, mesmo estando a usar protetor solar. Ah, é E importante aqui acabamos reforçar este por ponto, na minha falar opinião. que vamos estar todos bem dispostos, com o sol aqui no nosso país, não é? E por outro lado, acabamos por também ter que ter cuidado, não é? E daí ver a proteção solar e estamos sempre a reforçar do uso de protetor solar o ano inteiro e os cuidados que temos de ter, porque tem aqui malefícios, digamos, não é? E que para a nossa pele, e também era, vamos focar-nos aqui um bocadinho aqui neste lado, não é? De que é que o sol nos vai provocar na nossa pele. Exato. Então, eu dividiria os malefícios em duas partes. Portanto, a primeira, saúde propriamente dita, portanto, problemas oncológicos, e a outra parte em a precipitação do envelhecimento precoce. Portanto, em termos oncológicos, acho que não é novidade para ninguém que o sol precipita a ocorrência de certos tipos de cancros cutâneos, nomeadamente melanoma. Já devem ter ouvido falar. Portanto, é efetivamente um cancro que pode resultar em morte, não é? Muitas vezes as pessoas desvalorizam por ser um cancro cutâneo, ok, pode ter cancro, pode levar à morte, infelizmente. Portanto, eu gosto de alertar. É um creme que ajuda a prevenir um problema oncológico. Começar Eu desde acho cedo, não é? fantástico, Começar desde sinceramente. Eu nunca me cedo canso a de falar aplicar nas crianças e a exatamente. proteção solar a proteger-nos. E a desmistificar esta parte. É um creme que nos previne um problema de saúde mortal. Portanto,
sem alterarmos mais nada na nossa vida. Não temos neste problema específico, não temos de abdicar dos enchidos, nem outras coisas que temos de parar de fumar para prevenir este cancro específico, ok? Portanto, só para alertar esta parte, creme, não temos de fazer mais nenhuma cedência na nossa vida. Depois há outra parte, que é o envelhecimento cutâneo, porque de facto não adianta de muito nós estarmos a utilizar creme, os ativos como o retinol ou como outros anti-envelhecimento, se não temos a fundação da casa, que é a proteção solar. Porquê? Porque a radiação é responsável por até 80% do nosso envelhecimento cutâneo. É muita coisa. Portanto, há muito que obviamente está determinado pela nossa genética, não é? Nós olhamos para os pais, olhamos para os nossos avós, quem tem sorte para os bisavós, e consegue ver mais ou menos como é que as coisas vão correr. Mas depois o nível de exposição solar e de proteção do sol também vai influenciar como é que vai o envelhecimento. Portanto, os protetores solares, no fundo, são um 2 em 1. São um produto de saúde e são também um produto de autocuidado e um produto que previne o envelhecimento precoce da nossa pele e que nos deixa com um melhor aspecto e um aspecto mais jovem. Se reparamos, se calhar, pessoas com mais idade e que não tiveram... Hoje em dia há mais conhecimento, não é? Há mais informação, mas vemos as pessoas com as suas manchas, que acabaram por, ao longo dos anos, não usar, e nós podemos prevenir isso. Também não é, estamos a prevenir isso mesmo que tu dizes, é saúde, não é? E a beleza ou uma pele saudável, não é? Não vale a pena queixarmos que estamos com manchas se depois usar muitos produtos para eliminar as manchas, mas continuamos a não prevenir e a não usar a proteção solar para evitar a formação, não é? Digamos, também. Eu digo muito isto em situação de aconselhamento. Não adianta nós comprarmos cortinas lindíssimas se depois temos a casa a cair. Portanto, não vale a pena começarem com os sérums e investir em cuidados mais caros e em coisas muito sofisticadas se ainda não usam protetor solar todos os dias. Portanto, comecem pelo início, escolham um protetor solar que gostam genuinamente. E aqui, antes de começar no que gostam, vamos pensar no que é característico, o que é que temos que pensar no protetor solar. Falamos muito na proteção ultra amplo espectro, tenho que dizer porque são um espectro o mais alargado possível, e o que é para as pessoas, de uma forma mais simples, o que é a proteção, não é? O VA, o VB, ultra amplo espectro, o que é realmente importante, não é? E perceber o porquê de existirem cada vez mais estas designações e perceber quando estão a comprar um creme, o que é que realmente está implícito, não é? O que é que aquilo quer dizer, não é? O que é que aquilo quer dizer? Então, para começar, a radiação UV, que é a radiação aqui que nos preocupa, e é então esta radiação que é responsável tanto pelos melanomas como pelo envelhecimento precoce, divide-se em 3 subtipos de radiação. Temos a UVA, UVB e a UVC. Não nos vamos preocupar com o UVC, porque por enquanto ainda temos camada do ozono que trata disso, portanto, nós não temos de nos preocupar. Temos sim de nos preocupar com o UVA e a UVB. Atenção que isto é um mito muito, muito enraizado na nossa sociedade. As pessoas acham que a radiação UV é igual a calor. Não é, ok? Isso é a radiação infravermelha. A radiação UV não se vê e não se sente. Isso quer dizer que ela está lá mesmo quando o dia não está um dia límpido de sol e está lá mesmo quando nós não sentimos o calor na pele, ok? Portanto, o calor que nós sentimos na pele é referente à radiação infravermelha e não referente à radiação ultravioleta, que é a UV. Portanto, desmistificar esta parte. Depois vamos para a segunda parte. Os SPFs e o que é esta história toda quer dizer, aqueles números todos, aqueles símbolos todos e aquela confusão toda que vem nas embalagens. Eu compreendo, é muito confuso. Vou começar por referir a o que é o SPF, ou em português, Fator de Proteção Solar, FPS. É um cálculo que é feito ao final de quanto tempo as pessoas começam a desenvolver eritema, portanto escaldão, que é um termo médico para o escaldão. Portanto, mede-se em laboratório, numa área pequena, qual o tempo que aquele produto permite para não ter escaldão. Okay? E é o cálculo desse tempo que depois determina o SPF final. E agora a recomendação da OMS é um SPF de 30 mais. Portanto, mais do que 30 é o recomendado normalmente para a maioria das pessoas com uma exposição solar normal, digamos assim. No geral, sim. No geral, de todas as cores, já agora, as pessoas mais escuras também têm de usar protetor solar, ok? Até porque muitas vezes o diagnóstico de melanomas em pele escura é muito mais tardio.
portanto, e eles acontecem, ok? Existe uma proteção natural da melanina para pessoas que têm mais melanina, mas isso não significa que não precisam de usar protetor solar, porque precisam, tal como as lulas como eu, as pessoas mais escuras também precisam de usar É protetor solar. importante salvaguardar e perceber, Portanto, e estamos a falar de todos os fototipos de pele, todas as idades. toda a gente está vivo. O sol é para usar protetor solar, ok? É dúvida frequente. Está nublado, uso protetor solar? Sim. O sol nasceu, não nasceu? Então pronto, vocês acreditam que ele está lá em Sim. cima, certo? Nada vos faz acreditar que o mundo acabou, certo? Então é para usar protetor solar. A resposta é sempre sim, é para usar protetor solar. Mais coisas. Então, o SPF, Sim. o largo espectro, amplo espectro, estas coisas todas. Nós na União Europeia, e isto é diferente noutros continentes, o decreto-lei referente à regulamentação de produtos cosméticos diz-nos que o SPF máximo que nós podemos ter na rotulagem é 50 mais, se o produto estiver registado como um cosmético. Portanto, normalmente, quando um produto tem 50 mais, nós dizemos que é largo espectro também, porque tem largo espectro de proteção para a radiação UVB e para a radiação UVA. Portanto, este tipo de produto é normalmente o mais completo para quem se preocupa especialmente com a parte do envelhecimento. Portanto, se é uma preocupação vossa a parte do envelhecimento, não só a parte da saúde e de não ter o escaldão, mas sim a prevenção do envelhecimento cutâneo, a minha recomendação seria que optassem por um largo espectro. Ok? Portanto, por aí. E depois também temos a parte do UVA, que o SPF é referente à radiação UVB, mas na Europa, mais uma vez, e na legislação, temos 1/3 de proteção UVA para o resto do bebê. Tem que ter No pelo mínimo. menos Isto um é um terço. mínimo. E exatamente, o mínimo. É 1/3 do SPF é de proteção UVA. Obviamente, nestes protetores solares de largo espectro, e lá está, estes que são muito mais relativamente à hiperpigmentação, por exemplo, os que dizem anti-envelhecimento, este tipo de protetor solar normalmente tem uma proteção maior anti-UVA, portanto, ainda são melhores para quem se preocupa, lá E não está, faz mal com esta nenhum. parte do... Não, Portanto, mal não faz. não faz mal Mal não nenhum. Portanto, faz. estar mais protegido e estar aqui a prevenir o envelhecimento também da pele, também, acho eu, na minha opinião, acho que não faz mal nenhum. Agora vem o outro lado também, provavelmente, de textura, de cosmeticidade, que as pessoas depois vão questionar, porque aí entram depois também o lado dos filtros que também que usam em termos de os filtros que fazem esta proteção, os físicos e os químicos, também aqui também, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é, nem o que é que compõe os filtros, digamos assim, e dizem logo, filtros minerais, não que a minha pele fica toda branca. Ou assim ou isso é só para, se calhar só para os bebés. Também se calhar aqui a tua explicação mais técnica também e desmistificação um bocadinho daqui do que é que existe, porque já no mercado já existem. Se calhar há uns anos atrás era assim, mas hoje em dia, se calhar, e qual é a importância dos filtros? Não sei, Sara, se quer já ir por este. E claro, os filtros, como disseste, e bem, Rita, dividem-se em químicos ou minerais ou orgânicos e inorgânicos. Eu gosto de dizer também isto para baralhar as pessoas. Porquê? Porque nós ouvimos químicos e é uma palavra que assusta às vezes as pessoas. Mas se eu disser que é orgânico, não Sim. soa tão mal, não é? Porque química é sinónimo de orgânico, se calhar não soa tão mal. Ou seja, o nome dos filtros advém da forma como são criados. Portanto, os minerais são de minérios, como o nome indica, e os químicos são obtidos através de síntese química. E é essa a diferença entre os dois, ok? Principal. Até há bem pouco tempo achava-se que uns absorviam a radiação, outros transmitiam, outros refletiam, mas hoje em dia sabemos que ambos os tipos de filtro usam todos estes mecanismos para proteger a pele da radiação. Portanto, a maioria dos protetores solares do mercado, eu diria, tem uma mistura destes dois tipos de filtro, porque nós queremos abranger o maior espectro de radiação possível e cada filtro trabalha numa fatia, chamemos assim, do espectro ultravioleta. Portanto, o nosso objetivo é sempre combinar o maior número de filtros possível para abranger a maior proteção possível também. E agora, qual é o melhor, qual é o pior? Depende. Depende da pessoa, depende da preferência, depende do tipo de pele. Durante muito tempo também se achou que os minerais eram muito mais bem tolerados.
E por vezes é assim, outras vezes não. Portanto, é uma questão da pessoa muitas das vezes experimentar mesmo e ver como é que se dá. Não é verdade que os protetores solares minerais deixam da textura do Hollywood. Uma das fraldas que toda a gente sabe qual é. Não, mas no meu tempo, acho que agora já está diferente. Ainda sou do tempo em que a verdade é Sim. que este é muito o imaginário que nós temos dos solares, mas não podia estar mais distante da realidade que nós temos hoje em dia, porque hoje em dia há de facto filtros minerais nano muito elegantes, muito fáceis de aplicar. Por exemplo, na Elixir, os filtros minerais que eles usam, os protetores minerais, são super elegantes, não deixam nada esbranquiçado. E permitem que sejam usados em muitos fotótipos também. Portanto, já não é necessariamente como antigamente. Em última instância, o que eu explico às pessoas é: não há nenhuma preferência nem por químicos nem por minerais. Experimentem, vejam como é que a vossa pele se dá melhor, como é que a sentem mais feliz e usem aquilo que mais gostam também e mais Perfeito. adequado Acho às que uma vossas explicação necessidades. muito prática, não é? Da realidade e não daquela teoria. E eu acho que acaba por ser esse lado da tua experiência até e do conhecimento, mas da experiência das pessoas também que tu fazes estas recomendações, porque depois recebes o feedback das pessoas também. E esse feedback também é muito importante porque é mesmo isso, é o experimentar e é o gostar e o usar. Porque também estar a comprar ou um protetor Exatamente. solar porque alguém usa ou porque leu algures e acaba depois por se calhar nem usar e encosta, ou usa menos quantidade. Depois também se calhar também não falamos disto, mas aqui o lado da proteção solar também tem a ver também com a quantidade que aplicamos, não é? E isso se calhar é importante também dar aqui um bocadinho Muito este, se importante. calhar este, não fugindo muito, mas tudo isto vai nos encaminhar para depois para dares aqui uma recomendação do que é o melhor protetor solar para o tipo de pele, mas a quantidade é importante, Sara. É, é crucial, porque como eu dizia, aquele teste de que eu falei há pouco de aferição de quanto tempo é que a pessoa aguenta ao sol sem formar eritema é feito com um cálculo de 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que para esta área, ok? E não se esqueçam que também temos aqui uma zona protuberante, especialmente nós as senhoras, uma zona protuberante, ok, do sol, que nos bate nesta zona. Para esta zona, mais sensivelmente, é por volta de meia colher de chá. E é muito mais do que vocês possam estar a pensar. E hoje em dia, se vocês têm o mínimo interesse no assunto e veem coisas online, provavelmente já viram a teoria dos 2 dedos, dos 3 dedos. É interessante, mas induz um bocadinho em erro. E passo a explicar porquê. Porque depende da textura do protetor solar. Se o protetor solar for menos viscoso e escorrer, a nossa tendência vai ser pôr menos quantidade nos dedos. Também depende do tamanho dos nossos dedos versus da nossa cara. Por exemplo, eu tenho as mãos pequenas comparativamente com a minha cara. Portanto, tudo isto influencia. Pessoalmente, e isto é uma visão super pessoal e é a minha opinião, não é baseada em nada, eu prefiro a visualização de pôr a mão em conchinha e uma moeda de um Eu euro, faço sensivelmente, na sim, mão, a para cara e moeda de um euro pescoço. não, mas eu Porque faço uma assim, conchinha e o suficiente para fazer ali estar ali. Uma, uma, exatamente. E uma depois pocinha espalhar generosa. bem no rosto e sentir que todo o rosto ficou com sentido. É isso. O mais importante é cobrir o rosto todo com uma quantidade. É o mais importante. Independentemente do tamanho do rosto. Lá está, depois as pessoas também temos todos caras de tamanhos Nós, por diferentes, não é? Portanto, causa isto das duas, é acabamos por sempre ter muito aqui assim umas relativo. bichinhos. Temos Exato. uma área, Nós, mas é importante é sentir que estamos a espalhar no rosto todo e isto no dia a dia, estamos a falar do rosto, porque é no dia a dia que deveríamos, estamos aqui a focarmos muito no proteção solar no rosto, mas não é, estamos em todo o corpo, em não todo, é? Pronto, em todo mas aqui lado, o rosto ok? no nosso dia a dia, que acabamos por muitas vezes associar aqui que é um passo na nossa rotina que não indo para a praia, não estando expostas ao sol, que devemos fazer sempre e depois também vamos preferir aplicar e reaplicar também ao longo do dia também. Exatamente, exatamente. É sempre eu a refeição, eu compreendo e quem se maquilha como eu e gosta, tem sempre este desafio. Mas em relação à quantidade, só para fechar esta, só para dizer uma coisa, o protetor solar não é suposto durar para sempre, ok? Portanto, a duração da vossa embalagem de protetor solar também é um indicador se estão a usar a quantidade suficiente ou não. Ok? Se um protetor solar de rosto que vocês usam diariamente vos durar muito mais de 3 ou 4 meses, alguma coisa está errada. Ok?
ok? Portanto, não é para durar para sempre. É do género, digo isto muitas vezes, o milagre da multiplicação do protetor solar da família portuguesa, em que 4 pessoas vão de férias, levam um protetor solar de 200 mililitros e dura um dia, dura 2 dias, dura 3 dias. Alguém deve estar a multiplicar aquele protetor solar, porque não estão a aplicar quantidade suficiente, de certeza. Deve ser uma coisa mesmo que nós aplicamos com generosidade, ok? E é por isso que é tão importante, lá está também, que seja um produto que nós gostamos, que nos seja acessível, portanto, nós não tenhamos pena de usar, ou seja, não seja um produto que nós andemos ali a poupar como aquele creme especial que nós investimos uma vez por ano. É um produto que não temos de ter pena de usar, que tem de ser usado com quantidade. Usar e abusar e não terem pena quando se acabar, compram outro. Pronto. E por isso tem de ser adaptado também às possibilidades de cada um de comprar. Aqui falamos já de vários assuntos relacionados com aqui que vão encaminhando um bocadinho para a nossa preocupação da escolha, mas também aqui nós aplicamos o protetor solar e a suplementação. O que é que tu achas da suplementação para uma pessoa que faz alergia ao sol, para uma pessoa que quer aqui evitar também mais danos? É recomendada? Tu recomendas? Tu o que é que achas da suplementação oral para aqui como suplemento, como o próprio nome indica, em termos de proteção solar, Sara? Olha, eu vou ser muito sincera, eu sou farmacêutica, então eu tenho aversão a tomar coisas. Como qualquer bom farmacêutico preso, Casa de Ferreiros. Então, durante imenso tempo, quando eu trabalhava ao balcão em farmácia, vinham pessoas dizer-me, e levavam as cápsulas dela, eu quero as Ultra D, e diziam, olha, desde que comecei a tomar isto nunca mais tive alergias solares. Aham, está bem. Se achas que era eu algo que vendia tinhas alterado na rotina dela e não propriamente o suplemento? não ligando absolutamente nada que as pessoas me estavam a dizer. E eu sempre tive urticária solar barra calor. Sempre, desde bebê. Só que simplesmente houve uma altura que aceitei que era normal estar coberta de placas de urticária à altura do ano, durante cerca de um mês. Aceitei, pronto. E as pessoas diziam-me consecutivamente. Até que houve um dia que eu vi as cápsulas em promoção, alguns comprei e comecei a tomar. Eu espero, isto resultou. Não pode ser, não pode ser. Porque eu tenho mesmo urticária todos os anos. Quando a temperatura aumenta, eu tenho 2 semanas que tenho o corpo coberto de urticária, normalmente. Não pode ser. Não. Veio o ano a seguir, comecei com urticária um bocadinho, voltei a tomar, voltou a desaparecer. Estranho. Pronto, eu agora também faço já todos os isso anos. É o que eu tenho a questionas, dizer. não é? Faz parte incluís o suplemento antes de começar aqui o calor, antes de começar assim. Eu normalmente tento fazer antes de começar o calor. Se não conseguir, demora mais a passar, ou seja, não apareceria se eu tomasse profilaticamente ou antes de começar o calor, mas aparecendo demora 2 ou 3 dias, mas desaparece muito mais rápido, porque confiando na mãe natureza, não é? Demoraria pelo menos umas 2 semanas a passar, enquanto com a suplementação de 2 dias no máximo. E para imediatamente as placas. Acaba por ser um testemunho em primeira enquanto... mão, não é? Porque em termos de suplemento, quando a pessoa, eu acho que, e também em farmácia, mas já a parte da recomendação do suplemento para prevenir aqui uma reação alérgica, se a pessoa vai para a praia e queixa-se todos os anos, ficava com eritemas, com borbulhinhas, com comichão, e que reduz. Portanto, se ajuda e se o suplemento ajuda, por que não estar a incluir? Eu uma cápsula por dia. Se eu Acabamos consigo, por vocês estar não aqui conseguem, a evitar acreditem em e mim. temos muito mais qualidade, aproveitamos muito mais as férias também e digamos aqui a exposição solar e porque depois acaba por necessitar. E tem um efeito bom, que é um efeito antioxidante também. Também ajuda a prevenir o envelhecimento As causado pelo sol. manchinhas, não é? Que vão Portanto, é um surgindo 2 em no 1. verão, mesmo usando protetores solares, isso ajuda a evitar aqui também com o efeito antioxidante e ajudar a o envelhecimento, não é? Eram aqui umas questões também mais técnicas, se calhar, antes de nós chegarmos aqui à grande questão, que já desta tua experiência em relação à reação que a tua pele faz com o calor, quando chega a época aqui mais sol e calor, mas agora se calhar começarmos pelo que tu recomendas para alguns tipos de preocupação de pele, nomeadamente, se calhar, poderemos começar logo o teu tipo de pele e a tua preocupação que tu tens quando
quando escolhes o teu protetor solar, o que é que tu mais dás valor? Identificando o teu tipo de pele, digamos, não vou ser eu, acho que podes falar tu, apesar de eu saber, porque sigo-te e conheço aqui, porque é muito importante e é muito bom o trabalho que tu fazes, é muito bom as pessoas que se identificarem-se, não é? Muitas vezes, porque cada vez mais há casos de pele com rosácea e com estas preocupações e se calhar que nunca se aperceberam que tinham e que agora muitas vezes vão ouvindo, vou deixar de falar, senão eu falo muito. Eu ia dizer, então, é começar pelo meu tipo de pele. A minha pele, como eu costumo dizer, é cocó, mas em todo lado. Tipo, ela não é muito alinhada com as estrelas. Então, eu no corpo tenho urticária, tenho também dermatite atópica e depois no rosto apareceu-me rosácea. Pronto. Mas sabes que eu não conheço ninguém que seja verdadeiramente apaixonado por cosmética que não tenha algum tipo de problema de pele. Portanto, eu acho que é um caminho, digamos assim, em que nos põe. Então, tenho rosácea e é sempre uma luta porque é muito complicado arranjar cuidados de pele que não façam com que a pele reaja, mas que nos sirvam também para manter calma. E é um balanço muito complicado. E outro balanço muito complicado de atingir é que, além de termos rosácea, temos um tipo de pele. Portanto, eu tenho pele seca, além da rosácea, não é? Portanto, ela já era seca antes da rosácea se manifestar. Portanto, é sempre muito desafiante nós encontrarmos produtos que não só nos acalmem a rosácea, como também que sejam compatíveis com o nosso tipo de pele. E de facto é com uma grande alegria que eu vejo protetores solares para rosácea a surgir, que era uma coisa que posso dizer que há 4 ou 5 anos não havia sequer um único no mercado. E pronto, eu tenho de falar do AR Emulsion da Heliocare, que é um dos que eu mais recomendo, porque ele tem uma textura muito fluida, é super agradável e dá para pele oleosa, que é muito raro. Eu tenho de usar um reforço de hidratação um bocadinho maior, mas quem tem uma pele mais oleosa vai amar este protetor solar. E atenção, que uma coisa que eu não disse há bocado, mas o protetor solar, a base de qualquer protetor solar, tem ser os filtros solares, é um hidratante. Portanto, muitas vezes as pessoas perguntam: mas eu tenho de usar creme com protetor solar? Se sentir confortável, não precisa. Portanto, se esta textura for adequada ao tipo de pele da pessoa, não precisa de usar mais nada. Eu preciso que tenha pele seca, mas quem não precisa vai achar este protetor o E máximo. mesmo na rotina, quando para não haver aquela desculpa de tenho que aplicar, quero aplicar um sérum porque eu quero ter um efeito anti-envelhecimento, firmeza, e depois tenho que aplicar, pode reduzir neste, não tirar o protetor solar, não é? Mas escolher um protetor solar que também tem um efeito com antioxidantes e também anti-envelhecimento, no caso, neste caso também com um efeito calmante, mas e que é adaptado para, neste caso, tu dizes que a textura é boa e adaptada para uma pele com rosácea, mas uma pele mista oleosa. Eu vou mostrar porque eu acho que não há nada como ver. Porque às vezes, lá está, nem sempre temos a opção de ver amostras ou de ver testers. Ele tem esta corzinha mais clara, mas é super fluido e depois seca e não fica demasiado brilhante nem demasiado gorduroso, como muitos outros para rosácea e para pele sensível, que são sempre pensados como uma pele seca e não é sempre. Bem conheço caso, e são esses casos que muitas vezes falta aqui a resposta e a experimentação é importante, porque é o que dizes, não experimentando e não conhecendo, não é? Muitas vezes dá para todo tipo de pele, mas lá está, há ali um pormenor. No teu caso, tu acabas por complementar um bocadinho antes com um hidratante, porque não é, pode não ser o suficiente em termos de, depois de sentires aquele conforto na pele. Gostas de ter, não gostas? Não, sentes necessidade, não é? Preciso mesmo de uma nutrição maior aqui a nível de óleo. Mas, por exemplo, eu no verão transpiro muito do rosto e sei muita gente com rosácea também, até porque a temperatura da pele está mais aumentada, logo a pessoa tem mais calor. Eu posso mostrar, claro que sim. A embalagem, o nome é AR Emulsion e é dela eu quero. Se quiserem tirar print, é a vossa oportunidade. Eu ia dizer, tenho muito calor e tenho muito calor na cara, especialmente. E então, texturas mais gordas, mesmo eu tendo a pele seca, é difícil porque me deixam a suar. E por isso, mesmo a pessoa tendo uma pele mais seca, às vezes no verão, sabe bem usar
solar um bocadinho mais leve, porque não nos deixa a suar logo a seguir. Sim, Portanto, um pormenor interessante, é o que eu porque digo, apesar de... ao longo do dia a pessoa vai sentindo, ele É, vai compensando também, por isso não se sente mal com a textura, vai compensando esse lado da temperatura. Bom, bom. Aqui, sem dúvida. um fototipo, uma pele mais assim, morninha, no caso da minha, que acaba por ter a tendência a ganhar algumas manchinhas, não muitas, mas nesta zona começa a haver só por mais protetor solar que eu coloque. Hum. E acaba nesta, se calhar agora a partir de uma certa idade é mais evidente também, questões hormonais e questões também de situações de pessoas que tenham também melasma. Há também uma preocupação acrescida em termos de proteção. O que é importante um protetor solar ter nestes casos para evitar o aumento ou de alguma forma também prevenir aqui o aumento da mancha? Então, no caso do melasma, é assim, há várias coisas importantes. A primeira das quais é percebermos que o nosso corpo não existe em silos. Ou seja, a nossa cabeça não está independente do resto do corpo. Porque o que é a malta faz por estas praias portuguesas afora que eu vejo? Eu vejo. A malta está debaixo do chapéu. Só a cabecinha. E depois, e depois até põe uma t-shirt por cima, se for preciso, porque tem melasma, não é? Mas sabem que o resto do corpo está a apanhar sol. E que o resto do corpo produz as mesmas hormonas que o rosto produz. E que vai despertar a hiperpigmentação no resto do corpo. Pode só se manifestar no rosto e podem não ter algum tipo de hiperpigmentação no resto do corpo, mas ela vai se precipitar por causa disso. Portanto, o que eu quero dizer com isto é: Portanto, o que tu estás a tenham... reforçar, Desculpa? porque é típico, e tu dizes que vês, e eu acho que todos, e É, muitas pessoas que aqui podem estar aqui a assistir, vão se identificar em algum momento que têm muito, muito cuidado no rosto e no corpo até facilitam. exatamente. E depois até dizem, eu quero ter a perna morena. Eu compreendo, eu empatizo, porém, vamos ter de fazer escolhas. Ou bem que temos a perna morena, ou bem que temos a cara sem manchas. E mesmo assim as manchas podem surgir, porque acho que é muito importante reforçar isto. O melasma é um problema crónico, ok? Raramente é um problema agudo, salvo raríssimas exceções. Ou seja, por mais que a pessoa faça tudo bem, é um pouco como a rosácea também. É um problema de pele que é ingrato neste sentido. A pessoa está a fazer tudo bem e mesmo assim a pele não está bem, porque efetivamente não há uma correlação direta muitas das vezes com aquilo que nós fazemos naquele momento e o resultado que vamos ter. E isso muitas vezes deixa a pessoa frustrada, como é lógico. A pessoa gasta dinheiro em tratamentos, tem toda a disciplina do mundo e mesmo assim o melasma não vai embora. É normal, Constante, ok? tem É que ser uma luta persistente, tem que constante. se continuar e qualquer, se calhar, Exatamente. deslize. E vai voltar durante os meses de verão, ok? Infelizmente, lá está. Eu quero também ter uma solução específica para melasma, que eu não tenho aqui para vos mostrar neste momento, mas é o Pigment Solution. E ele, porque é que ele é diferente deste, por exemplo? Porque tem mais antioxidantes e ajuda ainda mais a prevenir o envelhecimento. Mas de nada adianta vocês investirem num protetor solar de rosto para o melasma se depois não têm cuidados com o corpo, ok? Ou a seguir usam um óleo de cenoura no corpo para se bronzear. Lá Já está, não sem vejo muito julgamentos. O óleo que de estou a dizer é cenoura na opções de praia. vida. Acho que não. Eu, ainda no ano passado eu vi óleo de cenoura, portanto, eu andei. Sem julgamentos. O que eu estou a dizer é escolham uma batalha, ok? Todas não dá. Não conseguimos ter todos os resultados ao mesmo tempo. Temos de escolher a Acabamos por direção ter para onde aqui queremos ir. resposta para duas situações que eu acho que são comuns e que preocupam, não é? E que a pessoa sente necessidade e vai à procura de. Mas também há soluções em termos de para uma pele oleosa, o que é que a pessoa mais gosta. E também entra ao lado do que é que a pessoa gosta, que ainda agora falamos, mesmo com rosácea ou sem rosácea, uma pele com tendência oleosa, não é? Que acaba por ter que escolher um protetor solar que a vá fidelizar, não é? Em termos de textura para incluir aqui na rotina dela. É verdade. E há pouco tínhamos aqui uma pessoa que está verdadeiramente esporreica.
facto também é um problema inflamatório e que muitas das vezes está ligado a uma pele oleosa e um excesso de seborreia. E, por exemplo, uma opção para a dermatite seborreica pode ser o AR também, porque tem muito em comum com a rosácea, mas também existem soluções específicas para a pele oleosa e agora vai depender também do nível de mate que vocês querem e do quanto querem ver a pele matificada. Por exemplo, o Gel Oil Free da Heliocare é um favorito de quase toda a gente com pele oleosa que eu conheço. Eu, como digo, não sou a clientela, não é para mim, mas quase todas as pessoas com pele oleosa que eu conheço que já experimentaram, amaram e ficaram fidelizadas. Este Pigment Solution também é da Heliocare, Sónia, que é específico para melasma. Portanto, o Gel Oil Free. Depois, se gostarem de uma textura um bocadinho mais hidratante, tem o Water Gel também, que também deixa a pele oleosa, mas é menos matificante Mais que o Gel Oil normal, Free gosto de e sentir menos. ali também, não tem muito brilho em si, na pele, Gosto de sentir ter a algum tipo pele. Eu até gosto, confesso que a minha pele é normal, que é B, mas gosto quando aplico o protetor solar, gosto de sentir luminosa. Está uma pele luminosa, saudável. Eu percebo que uma pele oleosa não queira isso de todo. Eu gosto de ser um bocadinho luminosado, ter um bocadinho de luminosidade do protetor solar a vir por Não, baixo da base, mas eu tenho pele seca. A grande ambição da minha vida é ficar aqui a questão da luminosa, aplicação do protetor solar, que é depois uma vem a maquilhagem. Nós estamos aqui a falar, aplicar protetor solar e depois há pessoas que se maquilham diariamente, outras não. Para quem se maquilha, aqui a questão de Uhum. também, se calhar reforçar aqui, durante o dia, sem ser na praia, a pessoa já vamos aqui incutir que vamos reaplicar o protetor solar, que ele não dura, não é? Em termos de eficácia, não se estende, não é? Portanto, há que reaplicar e não é resistente, por mais que seja, os banhos de água, de sal, de cloro, Não é não vai, não vai ser aqui resistente e vai perder a eficácia, portanto há que reaplicar. Mas aqui estas situações que eu associo muito e que acho que as pessoas podem descurar um pouco é quando está sol, não é? E vamos almoçar, vamos a uma esplanadinha e nessa altura, até pôs protetor solar de manhã, maquilhou-se e vai para uma esplanada e vai almoçar e aí era importante ter feito aqui uma reaplicação de protetor solar. Acho que concordo, acho que sim, acho que sim, mas as opções aqui que existem, há várias, não é, Sara? É uma questão da pessoa escolher, mas não deixar de aplicar aqui a proteção solar nessas alturas também, não é? E isto também é um mito que é muito propagado. Eu vejo muita gente a dizer isto. Os filtros minerais duram mais tempo. É mentira. Todos os filtros solares se oxidam ao final de 2 a 3 horas. Depende da pele, depende do estado seborreico da pele, depende de muitos fatores do ambiente em que nós estamos inseridos. Obviamente, um processo oxidativo no meio da cidade é mais rápido que no meio do campo, onde não há nenhum poluente, por exemplo. Portanto, os filtros solares não duram para sempre, ok? Um, e é importante percebermos isto. Por isso é que nós temos de reaplicar, porque eles se vão degradando na nossa pele. E é mesmo suposto, eles estão a fazer o trabalho deles degradando-se, ok? Aquilo que eu recomendo para reaplicar é, se não tiverem maquilhagem, reaplicar, simplesmente pôr o creme. Há também quem gosta, quem usa maquilhagem levezinha e gosta de reaplicar o creme. Eu prefiro os sprays. E, por exemplo, na Heliocare existe o Sport mais pequenino que dá para reaplicar em cima da maquilhagem. Dá para pôr no couro cabeludo também, para quem tem, por exemplo, alopecia ou eflúvio, já tem algum couro cabeludo a notar-se e precisa de proteger o couro cabeludo, porque, por exemplo, tem o cabelo mais claro, é um problema muito comum, as pessoas escaldam-se no couro cabeludo, e mais uma vez é um escaldão, não é bom, escaldão não queremos de todo, nunca. Portanto, também é uma solução muito completa para esses contextos. E há também um stick, e cada vez mais sticks a surgirem, na Heliocare também existe um stick, tanto pediátrico como para adulto, que é transparente, e que dá para reaplicar também. Obviamente um stick vai Tem que arrastar se a encontrar aqui maquilhagem, um ok? equilíbrio naquilo que se pretende também e a sombra também ajuda, a sombra também ajuda nessas alturas. Mas o reaplicar e o escolher também Sim, soluções que ajudem a proteger a pele e a não parar, a não
não desincentivar de usar um protetor solar é importante, porque estamos aqui falamos aqui de várias situações, de pele oleosa, também há resposta para pele seca também, uma pele seca vai ter um creme com uma capacidade também de hidratação maior. Isto, a pessoa tem que escolher de acordo com, neste caso, com a preocupação da pele. Peles mais intolerantes, Sara, peles atópicas, peles de bebê, o que se caracteriza, o que é que em termos de preocupação maior que tu recomendas em termos de que os protetores devem ter? Já falamos um bocadinho, mas se calhar reforçar. Em relação às crianças, é muito mais recomendado, são muito mais recomendados os filtros minerais. Não porque os químicos não sejam seguros, apenas e só porque nós não temos por hábito de testar coisas em criancinhas, por motivos óbvios, não é? Como tal, são aquele tipo de filtros que nós já sabemos que são seguros nas crianças e por isso, quem diz crianças diz bebés a partir dos 6 meses, que é normalmente a recomendação da maior parte dos protetores solares, assumindo-se que antes disso a criança está numa redoma e não é exposta ao sol, que nem sempre é verdade também. Portanto, às vezes é preciso antes disso, a criança vai ficar bem, ok? Portanto, os filtros minerais nas crianças costumam ser os mais recomendados. E numa pele atópica também pode fazer sentido ou não. E agora é uma questão de pessoa experimentar. Se a pessoa tiver uma pele mesmo muito, muito seca, pode não se dar muito bem com filtros Falaste no minerais. início, hoje em dia, em termos de filtros minerais ou químicos, acabam por haver aqui a segurança, aquela questão de haver mais intolerância aos filtros químicos, não se coloca nesta fase. São seguros. E todos os protetores solares são seguros. Isto também é uma mensagem muito importante. Ok? Todos são seguros. Portanto, é encontrar aquilo que nós mais gostamos, que a nossa pele é mais feliz quando nós o usamos. E usar e abusar, porque isso é muito importante. Já estamos aqui a conversar há algum tempo, nem me apercebi das horas. Não, não sei se eu confesso que estive muito aqui atenta a conversar contigo. Não sei se há aqui alguma questão que tenha ficado por esclarecer. Não sei se queres acrescentar aqui mais alguma informação que aches pertinente e que queiras aqui alertar um pouco aqui em termos de. Eu queria acrescentar só mais uma relativamente à complementariedade do protetor solar, porque nós às vezes, e meia culpa também, porque pronto, foco-me muito na cosmética e é a parte que eu adoro falar sobre ela, mas é muito importante nós falarmos também de comportamentos responsáveis à volta do sol. E vem aí o verão, vem a época balnear, e é muito importante perceber que além, nenhum protetor solar protege a 100%, ok? Nenhum, não é possível, neste planeta não é possível com os filtros que nós temos ao momento, e é importante, lá está, ter estes comportamentos conscientes, ou seja, não nos expormos à torreira do sol durante as horas de maior calor e maior índice de radiação, usar chapéu, eu sei, eu também não fico bem de chapéu, mas eu uso na mesma, usar sol, usar a roupa de manga comprida quando aguentamos, não é? Para nos proteger do sol. Portanto, tentar também ter estes comportamentos responsáveis a nível de exposição solar, porque nos poupam também de sabores e não nos fiarmos só no protetor solar, achando que está a cobrir a 100% e que está a proteger Eu a acho que acabamos 100%, por ter aqui um conteúdo. Relembrar também aos sinais da nossa pele, fazer aqui anualmente aqui um check-up, estar atentos. Se há conhecimento, há que, não é? Hoje em dia, de alguma forma, não deixar evoluir e estarmos aqui atentos à nossa pele, ou pedir a alguém para estar atento aqui, mas de alguma forma. Exatamente. Sim, de alguma forma, todos os anos dar aqui, ir ao dermatologista para serem vistos, terem o cuidado com usar a proteção solar, os cuidados todos no seu dia a dia e agradecer aqui, vou agradecer a Elioquer e à Sara que aceitou o convite para falar sobre um tema que é sempre pertinente e é sempre bom falar e voltar a falar e agradecer quem esteve presente. Obrigada, muito obrigada Rita e à Elioquer também pelo convite. Pronto, eu adoro sempre falar de proteção solar, portanto, para mim é sempre tempo bom passado a falar sobre este assunto e espero que quem esteve do outro lado também tenha gostado e obrigada por passar um Beijinho, bocadinho deste serão beijinho. connosco. Até a próxima.